Com a palavra a vereadora Sônia Guerra. E aí, doutora? Não vou falar tudo depois. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a toda a presença de vocês, que Simone, Carlinhos, Omar, a Sandra, os demais, o esposo da nossa vereadora, vocês estão sempre conosco, o Concom, e isso incentiva para que nós estejamos aqui, assim, felizes e alegres, porque existem pessoas que estão representando a população entre nós. Bom, na noite de hoje, eu quero pedir a vocês uma atenção muito especial, senhor presidente, prezados vereadores e a vereadora aqui, sobre a presente, nesse momento, eu gostaria de fazer sobre o projeto de lei 6163/2025, que foi vetado. Então, eu gostaria, se me permitir, fazer a minha defesa. Inclusive, eu pedi para ele ir passando no telão enquanto isso, para que vocês possam acompanhar realmente as situações relacionadas a este projeto. Trata-se de consulta realizada por mim, vereadora Sônia Regina Pinto Guerra, acerca da constitucionalidade do projeto 6163/2025, que estabelece políticas municipais de incentivo à produção, ao uso de energia limpa no município da Estância Turística de Olímpia. Instrui o pedido no que interessa. Minuta do projeto de lei 6163/2025 e justificativa. E o é o breve relato dos fatos e passa-se a apreciação. Então, veja bem, eu estou colocando ali para que vocês possam estar acompanhando esse relatório, que diz assim: constitucionalidade e ausência de vício de iniciativa. Com o devido respeito ao Executivo, o veto se baseia em uma interpretação equivocada da Lei Orgânica Municipal, especialmente no tocante à competência privativa do chefe do Executivo, porque o projeto, em momento algum, trata de execução orçamentária, realização de obras ou alienação de bens. Matérias de fato restrita ao Executivo, que nós temos conhecimento a respeito disso. O que propomos é uma diretriz legislativa dentro do projeto, voltada ao inciso do uso de fontes renováveis de energia do Serviço Público Municipal, porque a proposta não impõe privações imediatas ou compromissos financeiros automáticos. Ela abre um caminho, aponta uma direção, sem invadir qualquer esfera de competência administrativa. Trata-se, portanto, de matéria de interesse local e ambiental, previsto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que é uma competência legislativa desta Casa Legislativa. O entendimento já é consolidado aos tribunais. Eu peço, nesse instante também, a liderança. Muito obrigada. Concedido o tempo da liderança. Obrigada. Então, o entendimento já é consolidado aos tribunais, ao próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento recente de um acordo, afirmou a ausência de vício de iniciativa de lei semelhante, proposta por vereador, sobre o uso da energia solar em prédios públicos do município de Mirassol. E não é um caso isolado. Em Piracicaba teve um caso parecido, em São Paulo, capital, João Monlevade, que é Minas Gerais, Marabá, que é Paraná, e várias outras cidades que já comprovam legislações semelhantes com a proposição originária do Legislativo. Então, a jurisprudência é clara e a legalidade do projeto é inquestionável. Natureza da proposição legislativa. Veja bem, é preciso destacar que esta proposta não interfere na execução de políticas públicas, tampouco pretende invadir a gestão orçamentária. O seu caráter é orientador, com o objetivo de fomentar políticas sustentáveis, alinhadas às boas práticas da administração moderna. Não há imposição, há colaboração.
É um instrumento de planejamento legislativo que busca contribuir com o futuro da cidade, respeitando plenamente a autonomia do Executivo para uma implementação. Relevância e oportunidade do projeto. Adotar fontes de energia limpa nos prédios públicos significa economia para os cofres públicos, sustentabilidade ambiental e compromisso real com o combate às mudanças climáticas que tanto a gente tem visto, não só por aqui, mas pelo mundo afora. Mais do que uma tendência, é uma necessidade, gente. Veja bem que isso daqui vai ter uma colocação muito benéfica para a nossa cidade. Ao vetar esse projeto, o Executivo fecha às vezes as portas para um debate que está na ordem do dia nos municípios mais inovadores do país. Perde-se a chance de iniciar uma transformação que alia gestão, eficiência, responsabilidade fiscal e consciência ambiental. Conclusão. Diante de tudo o que foi exposto, eu peço aos colegas desta casa que votem pela derrubada do veto, reafirmando o papel legítimo do Legislativo na proposição de diretrizes de incentivo público. Existe a constitucionalidade inequívoca da matéria e o compromisso de cada um de nós com o futuro de Olímpia. Não estamos apenas votando um veto, nós estamos decidindo que uma cidade e queremos deixar para o próximo, nas nossas gerações futuras. Que esta casa dê o exemplo da responsabilidade, visão e coragem. Muito obrigada. Eu só queria fazer um comentário rapidinho. Nós tivemos o parecer jurídico, que depois eu vou estar passando para todos vocês. Gostaria que vocês o lessem também, porque ele é um pouco mais longo. A doutora e o jurídico desta casa me auxiliaram, assim como demais amigos advogados também. Muito obrigada pela atenção. Discussão e votação única. Veto total ao projeto de lei 6.163 de 2025, avulso 31 de 2025, de autoria da vereadora Sônia Regina Pinto Guerra, que estabelece política municipal de incentivo à produção e ao uso de energia limpa no município da Estância Turística de Olímpia. Solicito o primeiro secretário que realize a leitura do veto total. Comunica veto total. Senhor presidente, cumprimentando respeitosamente, formulo o presente para comunicar a Vossa Excelência haver oposto veto total ao projeto de lei número 6.163/2025, de autoria da nobre vereadora Sônia Regina Guerra, que dispõe sobre incentivo à produção, ao uso de energia limpa no município da Estância Turística de Olímpia, autógrafo número 32/2025, pelo que o devido respeito vem apresentar as seguintes razões. Razões do veto total. Inicialmente, deve-se louvar a iniciativa da nobre vereadora responsável pela autoria do presente projeto, já que o espírito normativo invocado diz respeito a benefícios no município e seus munícipes. A Constituição Federal previu matéria cuja iniciativa legislativa reservou expressamente aos municípios, conforme dispõe o artigo 30. Artigo 30 compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Todavia, subjaz vício de iniciativa, com feito de, ao analisar o projeto de lei, verifica-se que o mesmo não se enquadra nas autorizações para ter a iniciativa de proposições franqueadas a esta Casa de Lei, visto que se trata de atividade tipicamente administrativa de competência do senhor prefeito municipal. Nesse sentido, o projeto em comento padece de vícios insanáveis de inconstitucionalidade que impedem a sua tramitação, em especial a violação ao postulado da separação dos poderes, consagrado ao artigo 2º do Código Federal 88. Na hipótese, resta que o PL interfere na gestão administrativa e, portanto, nas atribuições privativas do chefe do Executivo, relacionadas à gestão dos serviços
públicos. De igual modo, dispõe o artigo 7º da Lei Orgânica do Município de Olímpia. Artigo 7º. Ao município de Olímpia compete privativamente dispor sobre administração, utilização e alienação de bens públicos. Tal disposição legal torna o parágrafo único, inciso 1, do artigo 1º e referido projeto de lei, que prescreve sobre a utilização de edificações públicas do município, sendo tal demais contrária à lei orgânica do município. No entanto, em que pese de nítido interesse local, o projeto de lei em que tela invadiu os limites da sua competência legislativa e padece de vício intransponível. A questão objeto da proposição cinge-se ao ato de iniciativa, a produção de uso de energia limpa, utilizando-se inclusive prédios públicos, gerando a indevida invasão da Câmara Municipal na esfera de que competência exclusiva do Executivo. Cabe à Câmara de Vereadores apenas estabelecer normas gerais de organização e direção de administração do município, não podendo tratar de medidas concretas, como no caso em tela. Pelo exposto, propõe-se a oposição de veto total ao projeto em tela, uma vez que este fere os dispositivos da Lei Orgânica do Município, que regem a matéria, impugnando-se pelo acolhimento de veto total nos termos aqui aduzidos, aguardando a alta compreensão e receptividade de todos os nobres senhores vereadores à apreciação da matéria em foco. Renovo meus cumprimentos. Atenciosamente, Eugênio José Zuliani, prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do parecer número 69 de 2025, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao veto total do projeto de lei número 6.163/2025, autoria da vereadora Sônia Regina Pinto Guerra. Depreende-se que o veto do chefe do Poder Executivo foi total ao projeto de lei em questão, tendo sido encaminhado no prazo que alude o caput do artigo 210 do Regimento Interno da Câmara Municipal, portanto, tempestivamente. O veto total encaminhado encontra-se devidamente fundamentado. Assim sendo, o veto total encaminhado obedeceu os prazos regimentais e a fundamentação de que deve existir, de maneira que essa comissão é a que deve pronunciar sobre o mérito de veto, onde manifestamos pela submissão do presente parecer à apreciação soberana do plenário, devendo o veto total ser aprovado e o projeto arquivado. Este é o parecer Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 25 de abril de 2025. Senhor presidente, nós vamos... Com o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação favorável ao veto total, e por se tratar de matéria que deverá ser submetida à discussão única, solicito o parecer verbal das demais comissões. Comissão de Finanças e Orçamento. Leandro Marcelo dos Santos. Contra o veto, é isso? Sônia Regina Pinto Guerra, em substituição, vereador Sandro Pires. Contra. Luiz Antônio Moreira Salata. Contra o veto. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Turismo e outras atividades. Fernando Roberto da Silva. Contrário o veto. Marco Antônio Parolin de Carvalho. Contra o veto.
Luiz Gustavo Pimenta. Presidente, contra o veto e contra o parecer da Comissão de Justiça, Redação e Legislação. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Lucimara Batista Germano do Nascimento. Renato Barreira Sobrinho. Contrário ao veto, contrário ao parecer. Sônia Regina Pinto Guerra, em substituição, vereador Sandro Pires. Comissão de Bem-Estar e Proteção da Vida Animal. Charles Amaral. Contrário ao veto. Otávio Augustial. Luciano Ferreira. Contrário. Com os pareceres verbais e favoráveis das demais comissões, esclarecendo que para a rejeição do veto é necessário o voto de, no mínimo, maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, 7 votos. De acordo com o inciso 6º do artigo 199, combinado com o parágrafo 7 do artigo 210 do Regimento Interno. O veto está em discussão única. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Gustavo Pimenta. como várias vezes, boa noite a todos, porque eu não usei da tribuna, boa noite, população aqui presente que acompanha os nossos trabalhos na Câmara Municipal, boa noite a quem nos acompanha pela internet. E como a gente sempre ousou em discutir em relação a parecer, parecer não é uma decisão, parecer é uma orientação. Então, eu tenho uma posição, os doutores têm outra posição, os colegas vereadores têm outra posição. Eu vou aqui parabenizar o veto que o prefeito mandou para a Câmara, tá? Levantar 2 questões só. Sou contrário ao veto, tá? Na comunicação de veto, o jurídico tem a seguinte opinião, que infringiu lei constitucional e a lei orgânica. Eu tenho um posicionamento contrário. O artigo 30 da Constituição Federal não foi infringido. Nós vemos aqui na exposição da própria vereadora que apresentou o projeto, na cidade de Piracicaba, na cidade de Maringá, na cidade de Mirassol, esse projeto passou tranquilamente com o parecer favorável. Então, a Constituição Federal é a mesma Constituição em Olímpia, a mesma Constituição em Piracicaba e a mesma Constituição no Brasil inteiro, em outras cidades. Então, o meu posicionamento aqui está descartado, afastado a inconstitucionalidade fundamentado na Constituição Federal. Tá. Segundo ponto, que veio o parecer de veto. Infringe a lei orgânica do município. Bom, peraí. O nosso município, a gente estabelece as nossas leis. Obrigatoriamente, ela não é igual à lei orgânica do município de Mirassol, ela não é igual à lei orgânica do município de Piracicaba, e assim sucessivamente. Pode existir pontos concluentes que seja a mesma matéria, a mesma discussão. Então, vamos lá. A segunda fundamentação é que infringiu o artigo 7 da lei orgânica do município, onde fala que o município de Olímpia compete privativamente dispor da administração, utilização e alienação dos bens públicos. Dispor sobre a administração, não vem o caso aqui. Pulando, alienação dos bens públicos, também não é caso de alienação. Então, seria aqui um caso de utilização dos prédios públicos. Também acredito, é o meu posicionamento, cai por terra. A matéria que a vereadora Sônia Guerra apresentou, ela em momento algum rege de princípios, rege de requisitos ou obrigatoriedade, aonde a gente fala assim que é uma lei impositiva, é uma lei executiva. Não, é uma lei normativa. A moldura do projeto da vereadora Sônia foi traçado, tecelado, vamos assim dizer, em cima de normas. E ela não fundamenta em requisitos. Um dos requisitos para o projeto tal. Não é isso. Ela fundamenta em cima de princípios. Então, não tem executividade nenhuma e não tem obrigatoriedade nenhuma. Simplesmente é norteada nesses princípios que ela coloca de energia limpa
enfim. Então, são esses dois quesitos que eu gostaria de deixar registrado, que registre em atas a defesa. Parabenizar tanto o jurídico da nossa casa, parabenizar a Comissão de Legislação, Redação e Justiça da nossa casa e parabenizar a Sônia. São posicionamentos que a gente deve tomar. Então, por esse motivo, eu sou contrário ao veto e a favor que o projeto seja promulgado por essa Casa de Lei. Obrigado, senhor presidente. Em discussão única. Em votação única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Rejeitado o veto total do projeto de lei 6.163 de 2025. Essa presidência dará conhecimento ao chefe do Poder Executivo da presente deliberação.